João capítulo 1, versículos 4 e 5. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Pai querido, em nome de Jesus, continua ministrando aos nossos corações nesta noite, que a Tua palavra seja viva e vívida em cada coração, gerando em nós aquilo que o Teu Espírito, o Teu coração desejou para cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos já puderam perceber que esse livro, o quarto evangelho, o livro de João, é um livro muito rico, que nós poderíamos passar alguns meses só no capítulo 1 deste livro, passar alguns meses falando só desse capítulo 1, e a gente está tentando trazer um pouco de detalhes sobre aquilo que a palavra de Deus em João vem trazendo para nós, porque à medida que a gente vai mergulhando nesse texto de João, nós vamos conhecendo mais o Jesus a quem nós servimos, apresentado por alguém que tinha como intenção principal mostrar que Jesus era o Criador de todas as coisas, que Jesus é Deus, que Ele, sendo Deus, manifestou-se em carne como o Verbo que se fez carne, e Ele andou entre nós. E quanto mais a gente vai conhecendo Jesus, mais o nosso cristianismo e a nossa fé vai se tornando robusta, mais segura, mais firme, porque não existe evangelho sem Jesus, não existe adoração sem a intermediação de Jesus e sem que Ele seja entronizado no meio da sua igreja. Então a gente veio até aqui desde os primeiros versículos falando do plano de fundo que João se utiliza para trazer a sua mensagem, para apresentar Jesus, usando todo o pano de fundo hebreu, judeu e grego, para mostrar Jesus como o Verbo, como a palavra de Deus, como a razão de Deus, como o poder criador de Deus. E nós vimos que todas as coisas foram feitas por Ele, e que sem Ele nada do que foi feito se fez. Quando chega aqui no versículo 4, que foi o versículo que nós lemos, a gente deve chamar logo a nossa razão, a ideia de que quando um compositor vai propor uma peça musical, quando alguém vai propor, um artista vai propor uma obra teatral, um enredo de cinema, seja lá o que for, de um filme, ele já tem em mente qual é a mensagem que ele quer passar, e quais são os argumentos que ele vai usar, e qual é a métrica que ele vai usar para transmitir a sua mensagem através do filme, da música, de uma obra teatral, enfim. E quando a gente olha aqui para o quarto evangelho, a gente vê duas coisas que são principais, que estão no coração deste evangelista chamado João. Então, vida e luz são duas grandes palavras que são aqui fundamentais, que estão presentes na mente e no coração, inspirado por Deus no coração de João. São dois temas principais que ele vai abordar ao longo de todo o quarto evangelho. Ao longo de todo o seu livro, ele se propõe a desenvolver e a expor essas duas palavras, e a gente vai mergulhar nelas duas. É a palavra vida e luz. E é interessante que o evangelho de João, ele começa e ele termina com a palavra vida. Você vai encontrar ao longo de todo o texto, por exemplo, se eu citar só uma parte do texto, vocês vão lembrar. Disse Jesus: eu sou o caminho e a vida. Eu sou a do mundo.
Então isso está muito presente no Evangelho de João, João 20:30. Lá no final lemos esse objetivo de João, quando ele escreve o seu Evangelho. Ele diz que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, nos próprios lábios de Jesus, narrados aqui por João, você vai encontrar essa palavra vida. Por exemplo, no capítulo 10, no versículo 10, ele diz: veio para que os homens tenham vida e para que a tenham em abundância. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. No versículo 40 do capítulo 5, Jesus se lamenta de que os homens não se aproximem dele para poder terem vida. Você vai ver no versículo 28 do capítulo 10, quando ele anuncia que dá a vida aos homens e que jamais perecerão, porque ninguém vai os arrebatar de suas mãos. Então, se nós formos observar, ele afirmando que ele é o caminho, a verdade e a vida, você vai ver muitos versículos nos capítulos de João falando sobre vida, tanto se referindo a Jesus como vida, como ele mesmo se oferecendo como vida e propondo vida para os homens. E o texto que nós lemos diz que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Então, o que quer dizer essa vida? Que vida é essa que João está falando a respeito de Jesus? Simplesmente quer dizer que vida é uma palavra que se opõe à condenação, é uma palavra que se opõe à destruição, e é uma palavra que se opõe à morte. Quando João apresenta Jesus como vida, ele está dizendo que existe uma proposta de condenação para os homens, existe uma proposta de destruição para os homens, existe uma proposta de morte para os homens. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, não há nenhum justo sequer, então todos estavam destinados à destruição. Você e eu estávamos destinados à destruição por causa do pecado de Adão. Mas ele veio como antídoto da destruição, ele veio como antídoto da morte, ele veio para ser a nossa vida. É um contraste aqui entre a destruição e a vida. Simples, basta a gente entender o seguinte: sem Jesus a destruição nos alcança, com Jesus a vida nos alcança. Sem Jesus estamos destinados à morte, em Jesus estamos destinados à vida, e a vida eterna. Aleluia. Mas João está seguro também de que, embora Jesus é aquele que traz a vida, a origem dela é o próprio Deus. Então, quando Deus envia Jesus, Ele envia Jesus com essa proposta de vida para compartilhar da sua própria vida, daquele que é a origem da vida, e compartilhá-la com os homens. João capítulo 6, versículo 40 diz que a vontade do Pai que enviou Jesus é que quem o veja e nele crê tenha vida. Se você tem ouvido falar muito de morte ultimamente, morte dos teus sonhos, da tua alegria, do teu ministério, de entes queridos, de esperanças, daquilo que está no teu entorno, lembre-se de uma coisa: Jesus é vida. O quarto evangelho prega com frequência a palavra vida eterna, mas existe uma coisa que diferencia daquilo que a gente entende como vida. A gente pode entender a vida no sentido da biologia, a vida biológica, a vida de seres vivos, como nós somos seres viventes, nós somos seres biológicos,
nós temos uma fonte de vida dentro de nós. Quando você corre, quando você anda, quando você olha de um lado para o outro, quando você se movimenta, quando você pensa, quando você respira, quando você fala, quando você abraça, quando você se encontra com o outro, tudo isso aí é a tua vida pulsando dentro de você, é você exalando a sua vida. Quando a gente vê alguém correndo, né, esse aí está cheio de vida, não é assim? Quando a gente vê uma pessoa muito feliz, muito animada, a gente diz: esse aí está cheio de vida. Quando você vê uma pessoa triste, cabisbaixo, a gente tenta dizer: quem morreu já? Porque vida é sinônimo de alegria e morte é sinônimo de tristeza. Por isso que a velha canção diz: não pode ser triste um coração que ama a Cristo, não pode ser triste um coração que ama a Deus. Só que o termo que é usado aqui no grego é um termo poderoso e riquíssimo. A palavra que João emprega aqui para a vida, não só para a vida, é zoe, nesse aspecto do verbo viver, que é o zen, mas a palavra que ele usa para eterno é aiônos. Agora, seja o que for a vida eterna, não é meramente uma vida que dura para sempre. Nesse aspecto, João não está dizendo apenas que ele veio trazer para nós a capacidade de vivermos para sempre. Quem quer viver para sempre? Aiônos é um adjetivo que se emprega frequentemente para descrever o próprio Deus. No sentido mais exato da palavra, só Deus é aiônos, só Deus é eterno no sentido mais pleno, de maneira que a vida eterna é aquela vida que Deus vive, e nele temos a vida eterna. O que Jesus oferece aqui da parte de Deus é a mesma vida de Deus. A vida eterna é uma vida que conhece algo da serenidade, do poder, do caráter, da essência do próprio Deus. E essa era a proposta de Deus desde o início. Quando Ele cria o homem, Ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Ele fez. E Ele deu uma vida para o homem. Aquela era uma vida biológica, aquela era uma vida que funcionaria com os rigores da biologia, do ser biológico. Mas Ele foi lá e soprou nas narinas do homem e compartilhou de si mesmo, da sua própria vida com este homem. E o homem passou a ser vivente. Mas o pecado tirou o homem desta qualidade de vida. Pelo primeiro Adão entrou o pecado e a morte, mas pelo segundo Adão, Jesus, entra a vida eterna. Se a gente fica feliz, uma pessoa que recebe uma proposta de emprego e viaja para outro lugar, como é o caso de algumas pessoas aqui, às vezes já com proposta de emprego, e para viver uma nova vida, a pessoa fica feliz. Como é que a gente não se alegra com a proposta que Deus nos oferece em Jesus, de experimentarmos a sua própria vida? Como é que a gente pode entrar nessa vida? Entramos nessa vida simples, é fácil, não precisa penitência, não precisa andar de joelhos, subir escada de joelho, fazer promessa, não precisa. A gente entra nesta vida ao crer em Jesus Cristo. A palavra crer aqui, pisteuem, de piste, que é fé, crença, acreditar, aparece não menos de 70 vezes aqui no quarto evangelho. Então você vai construir aqui no vocabulário de João, você vai ver que ele fala do verbo, que ele fala da razão, ele fala da vida, ele fala da vida eterna, ele fala da verdade, ele fala da luz e ele fala de crer.
aos que creem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Capítulo 3, versículo 36 diz, preste atenção: quem crê no Filho tem a vida eterna. Só isso, querido. Quem crê no Filho tem a vida eterna. João 6,47 disse Jesus: quem crê em mim tem a vida eterna. João 5,24: a vontade de Deus consiste em que os homens vejam o Filho, creiam nele e tenham a vida eterna. Que vida é que você quer viver? Vivamos sim os nossos limites aqui, mas como aqueles que já receberam a esperança de uma vida eterna. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele orienta os crentes lá de Tessalonicenses, ele diz: vocês devem consolar uns aos outros com essas palavras. Nós receberemos, queridos, um corpo glorioso. Nós temos uma rica e poderosa esperança de viver a vida eterna com Ele. Para João, o que significa crer em Jesus? Significa que devemos estar plenamente convencidos de que Jesus é real e verdadeiramente o Filho de Deus. Para nós aqui parece ser fácil acreditar nisso. Não é fácil para nós. Quem crê que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus? Nós cremos. Você diz: por que João fala isso? Porque João está falando numa época em que Jesus ainda fora rejeitado, não só pelo povo judeu, e especialmente pelo povo judeu, mas mesmo dentro dos ambientes do novo evangelho, da nova religião, entre aspas, desse povo que nasce a partir da mensagem do evangelho, ainda existem umas certas dúvidas, ainda havia uma claudicância entre ele é ou não é. Lembram quando João, estando preso, chama os seus discípulos e diz: vai lá e pergunta para ele se de fato é ele aquele que a gente deveria esperar, ou se teremos que esperar outro. Jesus então nem responde para os discípulos, cura os enfermos, expulsa os demônios, acolhe as viúvas, abraça os pecadores, e ele faz aquilo que ele sabe fazer, que é abençoar o povo. E aí ele vira para os discípulos de João e diz: vai a ele e diga a ele o que vocês viram e que vocês ouviram: os cegos veem, os surdos andam, os surdos ouvem, os paralíticos andam. E quando esses homens vão até João, Jesus diz: nunca houve entre os nascidos de mulher um homem como este, como João. E é interessante porque isso poderia causar uma certa sensação de que João era muito importante. Aí João Evangelista diz que aquele João que veio para testemunhar, mas ele mesmo não era a luz. Para que ninguém se confundisse. Sabe por quê, queridos? Às vezes nós nos confundimos, a gente troca às vezes as instalações, a gente se confunde. A gente passa a admirar tanto o homem de Deus que a gente esquece de admirar o Deus do homem. A gente se torna tão fã do homem de Deus, idolatra o homem de Deus, o pregador, o pastor, aquele pastor usado que quando vê, se ele for de outro país, então aí ele é mais usado. Não é? Se ele é da casa, a pessoa não dá muita confiança. Mas se fala enrolado, se em vez de pregar ele predica na palavra de Deus, aí ele é muito poderoso. Mas eles são testemunhos da luz. Mas a luz verdadeira é Ele, a vida verdadeira é o Senhor. Então significa que devemos estar convencidos de que Jesus é o Filho de Deus. Devemos decidir a respeito de Jesus.
Parece muito estranho a gente falar isso numa igreja evangélica que a gente fala tanto de Jesus. Que nós temos que entender que Jesus não é apenas um objeto de culto, que Jesus não é só importante no dia de domingo à noite quando a gente canta uma música que leva o nome dele, que Jesus não é só importante quando a gente está passando por um problema e a gente vai clamar em nome de Jesus, que Jesus não é um patuá, que o nome de Jesus não é um amuleto, que Jesus é Deus, que Jesus é o teu Salvador, é o meu Salvador, que Ele foi à cruz por te amar demais, e você trocar essa experiência de intimidade com Jesus por qualquer outra coisa, vai mostrar que você precisa se aproximar mais de Jesus, porque não existe nada neste mundo mais importante do que Jesus. Por isso o apóstolo diz: nem a altura, nem a profundidade, nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente século, nem do porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele precisa ganhar uma importância para as nossas vidas, que nada nos demova da nossa comunhão com Ele. Devemos pensar por nós mesmos, pela nossa própria experiência, quem foi Jesus e quem é Jesus para nós hoje. Devemos ler sobre Ele, aprender com Ele. Não é saber a respeito dele, mas é ter intimidade com Ele. Existe uma canção que a primeira vez que eu ouvi, se eu não estou equivocado, eu estava dentro do carro, e a princípio eu não entendi direito. Depois, quando eu comecei a entender a canção, eu comecei a sentir a presença de Jesus. Aquela canção que diz: Jesus, eu quero estar contigo, eu quero ser teu amigo, eu quero comer no teu prato, calçar os meus pés nos teus sapatos e arrasar. Jesus, eu quero muito você, pegar tuas sandálias e esconder para você não sair, pois eu quero estar perto de ti e te abraçar. Jesus, eu quero vestir tua camisa com as mangas maiores que meus braços, correr pela casa ao teu encontro e me abandonar no teu abraço e te abraçar. Isso é intimidade com Ele. No dia a dia, em casa, na rua, no carro. Quando Ele ganhar essa importância para a vida da gente, você vai ver que tem um monte de bobagem que você está jogando para dentro de você, que deveria estar lá fora. Porque Jesus, Ele é o Senhor das nossas vidas. Aqui não é uma crença intelectual, não é uma cristologia, não é um conhecimento cristológico no sentido teológico ou filosófico, é o sentido da experiência, da vivência, da intimidade, do quarto secreto, além, é você encontrar Jesus nas páginas da Bíblia. Ele não tem que ser apenas um conhecimento, uma informação de que Ele é maravilhoso. Ele tem que estar entranhado em mim. Jesus é maravilhoso e eu sinto isso. Eu tenho que senti-lo, experienciá-lo. Eu tenho que obrigatoriamente crer que Ele é o Filho de Deus, mas acima de tudo que Ele é Deus. A segunda palavra é a palavra luz. Essa palavra luz aparece aqui não menos do que 21 vezes aqui nesse quarto evangelho. Linda a palavra luz. Quando a gente vê, a gente vai ler o Velho Testamento, a gente vai ler lá Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus:
haja luz. Nossa vida era um caos, sem forma e vazio, antes de Jesus. A gente era todo empenado, todo mal feito, todo sequelado, cheio de ódio, de mágoas, de pecado, de ira, de tristeza. Aí ele veio e disse: haja luz. E a luz inundou os nossos corações. E o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E para os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, porque Ele é a resplandecente estrela da manhã. A luz que Jesus traz é a luz que faz desaparecer o caos. O caos é a desordem, é a desorganização, é a confusão, é a falta de beleza. O caos é o vácuo, o vazio, é o nada. Mas Ele vem para trazer vida, Ele vem para trazer luz, Ele vem para trazer um novo sentido de existir nesse mundo. A luz que Jesus traz é uma luz reveladora. A condenação dos homens consiste em que amaram mais as trevas, diz o texto de João, do que a luz. E foi assim porque suas ações eram mais, e aborreceram a luz para que ela não resplandecesse e não trouxesse à evidência as suas obras. A luz que Jesus traz é a luz que faz com que os nossos olhos se abram e a gente começa a descobrir que existe muito mais do que aquilo que o nosso olhar carnal está enxergando. Queridos, quando essa luz brilha dentro de nós, a gente olha diferente do pecador, porque ele revela o seu amor. Aquela luz que resplandece na cruz, que mostra que você, achando que é o pior dos pecadores, é aquela luz que brilhou no Calvário, que é o resplandecer na tua vida, e você dizendo que nada você merece, que você diz: de fato não mereço, mas a graça se manifestou salvadora. A luz que Jesus traz é uma luz que guia, é uma luz que aponta o caminho, é uma luz que mostra a direção, é uma luz que nos revela os empecilhos do caminho. Queridos, quando a coisa está confusa, quando há problemas no teu entorno, quando você está enfrentando uma luta, um problema, seja de ordem financeira, familiar, seja um atrito no trabalho, seja uma confusão onde você mora, seja se a tua vida parece estar confusa, encha-se de Jesus. Diga: Jesus, enche meu coração, enche a minha casa, enche o meu trabalho, enche o meu carro, enche a minha vida, porque a luz que Jesus traz, Ele guia você para a decisão certa. O diabo traz confusão, Jesus traz direção. As trevas não a reconheceram, mas eu vou parar por aqui, sabe por quê? Porque a terceira palavra que a luz nos mostra em Cristo Jesus é a palavra graça. Porque você vai ver que o Verbo, lá no versículo 14, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como glória unigênita do Pai, cheio de graça